Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de domingo pela manhã, estudando e aplicando a história. Então, vamos estudar no contexto da parte de domingo, vamos analisar com carinho, mais a fundo, os detalhes sobre o tema dessa semana. Quem é o anticristo? Só lembrando que a gente estudamos na lição passada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Só lembrando, a gente falamos sobre o anticristo, a gente deixou bem claro na lição passada que não vamos falar de pessoas que se encontram nessa denominação, mas de um sistema do qual ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, acima até mesmo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então é isso que a gente vai estudar durante toda essa semana. Só lembrando que a palavra de Deus lá em João capítulo 10, versículo 16, fala que existem pessoas que pertencem a Deus em todas as denominações. Preste atenção nisso. Existem pessoas que pertencem a Deus em todas as denominações, mas nem todas as denominações pertencem a Deus. Coloca isso na sua cabeça. Existem pessoas dentro de todas as denominações que pertencem a Deus, mas nem todas as denominações pertencem a Deus. É isso que a gente vai analisar. Um sistema do qual não prega tudo o que está na palavra de Deus. Mas vamos lá. O estudo das profecias pode ser algo fascinante, especialmente se considerarmos a bondade de Deus em apresentar revelações, o significado delas para o nosso tempo. Uma definição simples para a profecia é conhecer o fim da história antes que ela aconteça. Então, a gente vai estudar sobre o anticristo, então isso se refere a profecias proferidas pelos profetas de Deus. E uma coisa interessante, o que é legal da profecia é que Deus revela o que vai acontecer antes de acontecer para que o povo de Deus se prepare. Lembra do texto? O texto fala que vai vir uma apostasia antes que se revele o homem da perdição ou o homem do pecado. E se vocês prestarem atenção, todo um sistema envolvido no mundo está preparando, está modificando a sua mente para você aceitar certos tipos de princípios que vai contra a palavra de Deus. Então isso é um preparo. E o que é que eu vejo no dia de hoje? Essas pessoas, e até mesmo gente que se diz fazer parte do povo de Deus, se encaixando em um sistema totalmente diferente da palavra de Deus. E a questão de hoje é a pregação do amor, um amor que não é um amor de Deus, um amor que aceita tudo. Não, Deus não é dessa forma. Mas olha só, o que é que Jesus falou com respeito a isso, sobre as profecias? Lá em João capítulo 14, versículo 29, Jesus fala assim, olha, eu falo agora, para que quando acontecer, vocês creiam. Eu falo agora, para que quando acontecer, vocês creiam. Então, é interessante a gente notar nesse contexto, Mateus capítulo 24, Jesus também falou que surgiria vários cristos, falsos profetas. Mas o que é que a gente vai aprender? Nessa parte do domingo, existe algo interessante em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, e Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 18. Vai acontecer duas bestas ali, dois poderes que vão surgir ali, e a gente vai analisar com carinho o que significa cada um deles. Bem, já entrando na parte do livro do Apocalipse, a gente vai descrever essas duas bestas, essas características que vão acontecendo lá. Se você for analisar com carinho, a primeira besta ela emerge do mar. Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Não vamos ter muito tempo de explicar todo o contexto, porque até então o vídeo ficaria muito longo, e provavelmente alguns, a gente sabe que o preenchimento de tanta coisa nesse mundo e as redes sociais às vezes tiram o foco da palavra de Deus, e muitas pessoas não têm tempo de estudar, não têm tempo, dizem que não tem tempo, né? Porque lá em Eclesiastes fala, capítulo 3, há tempo para tudo, então basta só a gente priorizar o que é mais importante e analisar com carinho. Mas vamos lá. Aqui em Apocalipse capítulo 13 fala de uma besta que emerge do mar. E é interessante notar, bestas ou feras monstruosas representam poderes políticos e religiosos, perseguidores usados por Satanás para atacar o povo de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, identifica-se esse poder como aquele profetizado por Daniel, capítulo 7,
capítulo 7, versículo 8, verso 25 e capítulo 8, versículo 23 a 25. Esse poder empreenderia uma perseguição de 1260 anos proféticos, equivalente a 42 meses proféticos em Apocalipse capítulo 13, do 1 a 5, o qual foi o único poder político-religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu perseguição por mais de 1000 anos. Então foi o único poder político-religioso que conseguiu aí implementar aí uma perseguição por mais de 1000 anos. Quem foi esse poder? A Igreja Romana. Ela fez essa imposição, ela conseguiu ter essa imposição de perseguir o povo de Deus por mais de 1000 anos. Agora é interessante notar aqui, olha, a Igreja Romana, herdeira do antigo Império Romano. E é interessante você notar que, olha só, a Igreja Católica Romana lembra de uma coisa, não estou analisando, não estou criticando pessoas, mas é um sistema que vai contra os princípios da Palavra de Deus. Vamos lá, a Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias condições impostas. O que eu vou falar para vocês, poucos conhecem a história da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. O sistema papal começou em 538. E se você for pegar a profecia falando de 1260 anos profético, do qual descrito pelo apóstolo João e pelo também profeta Daniel, você vê que começou em 538, só que teve um fim. E esse fim desse sistema político-religioso, ele acabou em 1798. O que aconteceu? Nesse período, o francês Louis de Alexandre Béthier aplicou uma ferida mortal ao poder papal, ao prender o Papa Pio VI e o obriga pelo governo civil. É interessante notar que, olha, a renunciar a seus poderes políticos. O que é que ele fez? O general Béthier, ele aprisiona o Pio VI e ele obriga a eles renunciar aos seus poderes políticos, porque até então, naquele tempo, a igreja ela tinha um poder político e religioso implementado. E aí diz mais, olha só, a Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias condições impostas pelo governo civil. A partir de então, os papas nunca mais tiveram a autoridade política que tinha antes sobre chefes de Estado. É interessante de notar, eu convido você a analisar com carinho a história. Muitos de vocês talvez não conheçam a história, o que está acontecendo. Profecia se estuda no método historicista, porque Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 29. Eu falo agora para que quando acontecer vocês creiam. Então Jesus ele deu uma brecha para a gente analisar Bíblia e história e ver no contexto ali tudo acontecendo. Os sinais vão se cumprindo. Mas vamos lá, mais adiante. Há algumas prerrogativas no poder papal que para Deus são blasfêmias. Olha só, há algumas prerrogativas no poder papal que para Deus são blasfêmias e que se encaixa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Quais são? Olha só. A primeira é que eles se denominam ter poder para perdoar, ou eles são capazes de perdoar pecados. Mas depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, Pedro deixou bem claro que para ele não tinha poder nenhum de perdoar pecado. O único que podia perdoar pecado era o próprio Deus. Está onde? Atos capítulo 8, versículo 20 a 23. Também ele se chama, ou se faz chamar Santo Pai. Adotou um nome que corresponde a Deus. Jesus afirmou: a ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Mateus capítulo 23, versículo 9. Diz mais, outro exemplo é que ele se proclama ser o cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo, cabeça do corpo e da igreja, Efésios capítulo 5, versículo 23. Então esse sistema romano, ele se denomina acima do próprio Jesus Cristo. Ele se denomina também ter poder de tirar pessoas do inferno e levar para o céu, tem poder de fazer todo tipo de coisa. Então tudo isso se encaixa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Esse sistema, esse poder perseguiu o povo de Deus de uma forma tremenda, a ponto de matar muitas pessoas. A Santa Inquisição, que o povo chama, foi uma santa perseguição, entre aspas. Muitas pessoas morreram ali, mas morreram por defender a bandeira de Cristo. E uma coisa a gente precisa analisar, se você for olhar com carinho, essa foi a primeira besta, o que aconteceu com ela. Mas se você for analisar a segunda besta que surge da terra, esse é um poder político
E o que é que o João está fazendo? Da mesma forma, do ano 538, quando o papado ali se associou, política e religião, e uniu tudo ali em um só poder, conseguiu destruir várias pessoas. Aquele que se opunha contra alguma coisa, e a gente vê hoje que você não pode defender aquilo que você acredita, porque você é perseguido, você é morto, você é maltratado. Então, naquele tempo ali, ninguém poderia dizer que tinha Cristo como seu Salvador e tudo mais. Ali ele não podia se opor, não podia defender aquilo que acreditava. Da mesma forma, aqui em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 a 18, outro poder surge, e esse poder é descrito aqui que ele vai dar poder e autoridade. Lembra da ferida mortal pelo general Berthier em 1929, ou pelo que o papado sofreu? É interessante notar que essa ferida mortal foi a perca de poder, mas esse poder vai ser restabelecido, porque o poder religioso, o poder político vai dar autoridade. E se você olhar com carinho, todas as visitas aí que estão acontecendo do Papa, o poder romano, eles estão justamente querendo unificar ali igreja e religião. Mas precisamos nos preparar para que naquele grande dia a gente não possa se apostatar, porque 2 Tessalonicenses fala que a apostasia, antes que tudo isso aconteça, vem a apostasia. Então, cuida em estudar a palavra de Deus com carinho, analisar com carinho cada detalhe que Deus quer falar com você. E Apocalipse capítulo 18, versículo 4, é um chamado de Deus. Sai dela, povo meu. E para onde você vai? Palavra de Deus. Analisa com carinho, não fica só no assim, eu creio que Jesus existe. Como? Você não estuda, você não analisa cada detalhe. Deus deixou esse livro para preparar você e sua família para ir morar nas mansões celestiais. Mas enquanto você viver somente do que pessoas falam e não analisar, estudar com carinho a Bíblia e o que está acontecendo aí no mundo, infelizmente, nosso fim não será com Jesus Cristo. Mas se você analisa com carinho esse livro, se você estuda, se você compreende o que Deus quer para a sua vida e para a sua família, aí sim iremos morar com Cristo nas mansões celestiais. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e soberano Pai, agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração. Pai, sabemos que o Teu povo está reunido. O Teu povo está em todos os cantos da terra, mas o Senhor pretende reunir, assim como falou em João capítulo 10. O Senhor disse que vai existir um só pastor e um só rebanho. Pai, nos ajuda a estudar a Tua palavra com carinho, fugir do sistema religioso e se apregoar ao Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a se firmar naquilo que é eterno. E sabemos que o Senhor tem um povo separado nesse planeta, um povo que vai levantar as verdades da Tua palavra. Nos ajuda a permanecer firme. Abençoa essas pessoas que estão vindo nesse momento. Prepara o coração delas para ouvir essa mensagem em nome de Cristo Jesus. Amém.